Saudações, queridos irmãos e irmãs aqui no canal. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você que a nossa série, que está em andamento, já tivemos o primeiro capítulo, o primeiro episódio da série Parábolas de Jesus, vai continuar, tá? Tivemos uns pequenos problemas, mas já resolvidos. Nós vamos continuar nas gravações. E próximo sábado nós teremos mais um vídeo da série, tá bom? E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante. Está escrito, é o título da mensagem de hoje. E essa mensagem eu tirei aqui de Mateus capítulo 4. Então, pegue sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 4, porque aqui fala sobre a importância das Escrituras, a importância da Bíblia na vida do cristão, na batalha diária contra as tentações, contra as investidas do mal. É o único alicerce seguro, a Bíblia, a Palavra de Deus, a nossa única salvaguarda. Eu quero falar com você sobre o capítulo 4, como eu disse, do Evangelho de Mateus. Para tanto, feche seus olhos, vamos juntos pedir a bênção de Deus para compreendermos corretamente as Escrituras. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez temos a oportunidade de meditar em Tua Palavra. Nos ensina, nos ajuda a compreender e a colocar em prática com sabedoria. Oramos agora em nome de Jesus. Amém. O momento mais vulnerável do ser humano. Ele percebeu que o ponto fraco ali de Jesus era a fome, devido ao período longo de jejum. E aí ele vem com uma primeira tentação. Se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. O interessante é a resposta de Cristo, que aqui, além do jejum que nós já vimos Jesus fazer, e deve ser um padrão espiritual para mim e para você também, para a gente fazer jejum. Lógico, não estou recomendando aqui fazer um jejum de 40 dias, 40 noites, mas nós precisamos pelo menos tirar um dia da semana para jejuar. Isso vai nos ajudar a exercitar o domínio próprio. Olha que legal, amém? Mas perceba na resposta de Jesus no verso 4, quanto à tentação de transformar as pedras em pães. Olha só, está escrito, Jesus disse assim, porém Jesus respondeu, está escrito. Esse está escrito nos leva a entender claramente que a arma principal contra as tentações do diabo, contra as mentiras, contra os enganos, é a Bíblia. Amém? Está escrito. Olha, Jesus não foi em outra fonte, Jesus não foi com ideias próprias, não. Ele disse aqui, Jesus disse, olha, eu acho que todo ser humano, ele depende de Deus, todo ser humano, não só de pão o ser humano vai viver, mas ele vai viver da boca, do que passa da boca de Deus, do que sai da boca de Deus, do que Deus disse. Eu acho que deve ser assim, viu, Satanás? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, está escrito, categoricamente, Jesus afirma que está escrito, dizendo para mim e para você a importância de estarmos com a palavra, de usarmos a Bíblia no grande combate, no grande conflito entre o bem e o mal. Nós temos que se apegar ao assim diz o Senhor. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba, aqui no comentário da Bíblia de Estudos Andrews, estou usando a nova versão da Bíblia de Estudo Andrews, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Olha o comentário, que interessante aqui. Ó. Primeiramente, o primeiro comentário sobre o jejum. Jejuar, comentando o verso 2, né? Jejuar 40 dias e 40 noites. Só Mateus menciona o jejum. Ele deseja fazer um paralelo com o jejum de Moisés por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, no deserto. Deuteronômio 9 a 18, revista. A experiência também é paralela aos 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto, cercados de tentações e provas. Você pode ver ali Deuteronômio 8, verso 2, verso 3. E vem também a introdução a Mateus na mensagem, né? O outro comentário é no verso 3, sobre transformar pedras em pães. E a Bíblia ainda comenta assim, ó, o diabo tentou Jesus primeiro no ponto de sua maior necessidade imediata, que no caso era saciar a fome, né?
De maneira semelhante, somos tentados em nossa maior vulnerabilidade. Segundo Mateus, as tentações do materialismo e do uso do poder foram as duas maiores enfrentadas por Jesus. Essa tentação de transformar as pedras em pães, queridos irmãos, foi fortíssima. Jesus ele poderia fazer o milagre ali, em benefício próprio, mas ele não fez. Ele fez questão de mostrar a sua confiança no está escrito, na Bíblia, na palavra do Pai dele, do nosso Deus. Você entende? Veja a confiança que Jesus exerceu em relação à Bíblia. A palavra de Deus está escrito, nem só de bom verá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí no verso 5, o diabo percebeu a estratégia, percebeu que a Bíblia era o ponto forte para Jesus se segurar. O diabo tentou também. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito. Veja, Jesus usou o está escrito, e o diabo também usou o está escrito. Agora o detalhe é, Jesus usou o está escrito corretamente, dentro do contexto. O diabo usou o está escrito fora do contexto. Assim acontece hoje em dia, no meio religioso. O diabo está usando também o está escrito, está usando também a Bíblia para tirar textos e colocá-los fora do contexto e ensinar pessoas a desviarem-se do verdadeiro, assim diz o Senhor. Então tome cuidado com a pessoa que usa a Bíblia para pregar, e está aí na internet, na TV, na rádio, pregando. Você precisa fazer igual os bereanos. Paulo elogiou o povo de Bereia, lá em Atos, porque eles ouviam Paulo pregar e imediatamente eles olhavam nas Escrituras para ver se está escrito, se de fato era como Paulo, o que Paulo estava ensinando estava com base nas Escrituras. Então esse povo era uma bênção, era um povo, dificilmente o inimigo ia enganar eles, doutrinariamente, teologicamente, eles não iam ser enganados, porque eles iam nas Escrituras. O que é que acontece hoje em dia? Tudo se prega, tudo se diz, todos dizem que é Deus que disse, não mostra na Bíblia, dentro do contexto. As Bíblias estão fechadas, as igrejas estão se tornando pontos de espetáculo, né? Você vê aí igrejas fazendo um monte de coisas e a Bíblia é fechada. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. O diabo usou, está escrito. E aí ele fez o seguinte, ó, no verso 6, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito. Olha o que ele fez, pegou um texto bíblico e distorceu: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Ele aqui tira um texto do contexto. Ele pegou aqui, ó, por exemplo, ele pegou o Salmo 91, verso 11, 91, verso 12, tá ok? E distorceu. Salmo 91, verso 11 e verso 12, ele distorceu. O texto lá de Salmo não está mandando ninguém subir em um prédio e pular para testar se Deus vai salvar ou não. O Salmo lá fala da confiança que devemos ter ao longo da vida nas providências de Deus, da proteção de Deus, e não mandando a gente pular literalmente de um prédio, como ele sugeriu a Jesus lá no pináculo do templo. E Jesus vem no verso 7 e coloca ele no seu devido lugar. Jesus respondeu: também está escrito. Perceba que aqui é a batalha do está escrito. É o está escrito dentro do contexto de Jesus e o está escrito fora do contexto, que é utilizado por Satanás. É a batalha dos está escrito, é a batalha das escrituras aqui. Então você percebe que isso ainda hoje está aí, né? Verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E o verso 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí vem a próxima sugestão dele, né? Mas perceba uma coisa, Jesus, ele se identifica como um ser divino, como Deus, porque quem estava sendo tentado era Jesus.
E Jesus disse: não põe à prova o Senhor seu Deus. Verso 7. Então Jesus estava sendo pondo à prova, estava sendo posto à prova por Satanás, estava sendo tentado, e ele diz: olha, não prove seu Deus, não põe à prova, não tente o Senhor seu Deus. Jesus está dizendo: eu sou Deus, você não pode me tentar, você não pode tentar a Deus. Aí no verso 8, como eu já li, o diabo ainda levou Jesus lá para um monte muito alto, né? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Imagina só você, Satanás mostra todas as nações do mundo, a sua riqueza, o seu poder, tudo. E ele faz a oferta maligna no verso 9, dizendo: e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorarem. E aqui Satanás revela o seu verdadeiro caráter. O verdadeiro motivo pelo qual ele foi expulso do céu, ele revela aqui nesse conflito. Me adora, Jesus, e eu te darei tudo que você quiser. Eu te darei. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa sofrer, você não precisa ser humilhado, você vai receber a glória. Você não veio buscar as pessoas, você não veio salvar as pessoas. Eu lhe dou o reino dos reinos, eu lhe dou as nações do mundo, o poder. Não precisa cruz, eu lhe dou. Olha só, que tentação pesadíssima. O comentário da Bíblia Andrews sobre esse verso 8, reinos do mundo, diz o seguinte: Mateus deixa esta tentação por último. No grego, aquilo que vem por último ou primeiro é o mais importante. Amém, meu querido? Entre no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, deixe o seu comentário para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o verso 11 termina dizendo: com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram. Amém? Louvado seja Deus, porque com esse relato dessa batalha, desse conflito cósmico entre Jesus e Satanás, você percebe como o Senhor Jesus utilizou, quais armas ele utilizou, o que ele fez, qual foi a atitude de Jesus diante dessa batalha para que o levasse à vitória. Porque as mesmas armas que o Senhor Jesus usou aqui estão disponíveis para mim e para você. Amém? Você percebe que a primeira coisa que acontece com uma pessoa que crê em Jesus, com um crente, quando ele aceita a mensagem, a primeira coisa é que o Espírito Santo, após o batismo da pessoa, porque o batismo de Jesus está registrado nos versos anteriores ao capítulo 4, que é os versos 13 até o verso 17 do capítulo 3, você percebe que Jesus foi batizado nas águas. Quando começa o capítulo 4, o verso 1 já chega dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Ou seja, o Espírito Santo, ele é o agente da divindade, da Trindade, que está ali trabalhando, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé. E é necessário o cristão passar pelas dificuldades. Mar calmo não forma marinheiro. Entenda isso. O mar calmo não forma marinheiro. Para formar um bom marinheiro, tem que passar pelas ondas revoltas desse mar da vida. Então você percebe que o Espírito Santo conduziu Jesus e permitiu ali que Jesus passasse por aquelas tentações terríveis, pesadíssimas, ali no deserto. E você percebe que o verso 2 diz que Jesus ele havia jejuado, ele estava em jejum 40 dias e 40 noites. Esse foi um dos pontos fortíssimos que ajudou Jesus a se superar no que se refere a resistir à tentação. A irmã Ellen White, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, não me recordo agora a página, mas ali é dito que se o ser humano dominar o apetite, ele é capaz de suportar toda e qualquer tentação. Olha que bênção, olha que conselho maravilhoso, olha que luz maravilhosa. Então, dominou o apetite, tem condição de dominar as demais coisas. Isso no poder do Espírito Santo, é claro. Como Jesus estava, com certeza. E aqui, depois de jejuar, ele estava preparado para enfrentar ali. Durante 40 dias, 40 noites, ele estava no deserto jejuando. Ele teve fome. Muito tempo, né? Imagina só você, se a gente passar 2, 3 dias sem comer, como a gente fica. E Jesus tinha ali 40 dias e 40 noites. Ele tinha uma resistência, né? Jesus tinha uma resistência física muito forte. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, estou lendo aqui o verso 3, né? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Perceba como Satanás trabalha. Você percebe que a maior tentação não foi a primeira apenas, mas também foi a última. Porque imagina só você, Jesus veio para a terra para resgatar o ser humano. E Satanás dizendo: eu vou lhe dar todos eles, eu vou lhe dar os reinos do mundo, a glória deles, eu vou lhe dar todos eles. Somente me adore. Satanás ele queria adoração no céu, como eu disse anteriormente, e aqui busca a adoração de Jesus. E hoje, nos dias atuais, a batalha final será em adoração. Lá em Apocalipse menciona: aqueles que adorarem a besta e o falso profeta estarão no lago de fogo. A mensagem, a tríplice mensagem angélica começa convidando a raça humana a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 6 e diante. Então, a Bíblia chama para adorar a Cristo como nosso Deus e Criador e Redentor, e Satanás convida as pessoas a adorar Ele. Claro, o convite para Satanás, a persuasão dele é velada, é escondida, e as pessoas infelizmente caem de maneira assim muito fácil. Por isso que é importante a Bíblia. Está escrito, vai nos livrar dos enganos satânicos. Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Então, verso 10, então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito. Jesus sempre firme, não está escrito correto, dentro do contexto. Adore ao Senhor seu Deus e só a Ele prestarás culto, somente a Ele prestarás culto. Só Deus é para ser adorado. Só Jesus é para ser adorado. Não é para adorar o diabo. E aí o diabo se esconde atrás de algumas coisas, né? Tem cantores aí, por exemplo, famosos aqui no Brasil, que canta: a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira, é lindo o meu sorriso, é lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubins. Você sabe, né, de quem é essa música? E as multidões entram na adoração. Essa música está adorando o diabo, e não só ela, várias outras músicas seculares aí, muita, incontáveis, como a areia do mar. A cultura no mundo hoje força
todos a adorarem a Satanás. A TV com as suas produções de séries, né, os filmes, as músicas, a culinária, a moda, tudo que você imaginar, Satanás contaminou para obter a adoração para si. Olha que detalhe interessante. Deus não aceita uma adoração velada, escondida. Deus quer uma adoração que seja demonstrada com ações diante do povo, que você mostre mesmo que é de Deus. Já Satanás, ele não se importa com o fato de você o adorar inconscientemente. Deus quer que a gente adore Ele, adore Deus, adore Jesus conscientemente, com a fé racional. Mas o diabo, ele não precisa. Ele quer receber sua adoração de qualquer jeito, mesmo que seja inconsciente. Até às vezes você pensando que está fazendo a coisa certa, mas você está fazendo a coisa do diabo e está adorando ele. Lembre-se que nesse conflito não existe campo neutro. Ou você é de um lado ou é de outro. Ok? Perceba isso aí. E Jesus disse, e aí acontece no verso 11, né? Com isto, depois dessa batalha aí do está escrito, o diabo deixou Jesus, viu que não conseguia mais nada, né? Ali. E eis que vieram os anjos do céu, os anjos do bem, os anjos da luz. E aí serviram Jesus, atenderam Jesus em suas necessidades físicas, mentais, espirituais. Tudo que precisou ali foi nutrido por meio do ministério dos anjos celestiais. Amém? Queridos, o que essa passagem nos ensina? O que essa passagem nos ensina, irmãos? Que nós devemos manter em dia, olha só, as rotinas espirituais. Devemos ter, para suportar as tentações, devemos ter culto familiar em casa, todo dia, estudo das Escrituras, a Bíblia Sagrada todo dia, leitura do Espírito de Profecia todo dia, um dia da semana ou dois, você que sabe, né? Cada um tem a sua realidade, mas tem que ter pelo menos um dia de jejum na semana. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso, vai nos ajudar a dominar o nosso apetite, e aí se a gente domina o apetite, teremos condições de lutar contra as outras tentações. Precisamos nos basear no que está escrito, e não naquilo que a gente está vendo. Precisamos viver pela fé na palavra, e não naquilo que a gente acha, ou que o outro disse, ou que alguém falou. Não. A tentação vai vir, isso é certeza. Todo dia, na vida de todo mundo vai vir tentação. O Satanás vai trabalhando, mas nós temos uma válvula de escape, é confiar na Bíblia. E para confiar na Bíblia tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tirar momentos para oração, não só fazer orações curtas periodicamente, assim no início de quando vai fazer o estudo da Bíblia e deixa para lá. Não, tem que ter durante o dia orações, momentos aqui, um momento de oração. Fecha a porta do quarto, entra, ajoelha e fala com Deus. Você já tem a sua almofadinha de oração? Providencie uma almofadinha para você pôr os joelhos, para você passar um bom tempo ali orando, falando com Deus. Eu já tenho a minha almofada de oração. Espero que você também, e que nós possamos usar. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é assim, todas as vezes que eu me sinto triste, desanimado, cabisbaixo, fraco, todas as vezes que eu me sinto assim e que eu estou em contato com a Bíblia, eu começo a sentir, eu me revigorando, o Espírito Santo me dando força, a Bíblia me levantando novamente, Jesus me tomando pela mão, me purificando, me levantando. Todas as vezes é uma bênção. Está escrito. Ah, por que você guarda sábado? Porque está escrito. Por que você não come porco? Porque está escrito. Por que não toma café e refrigerante? Porque está escrito. Por que precisa ir para a igreja sexta, sábado, domingo, quarta? Por quê? Porque está escrito que eu preciso estar. É porque tu vive pregando o evangelho na rede social e presencialmente. Porque está escrito. Pediu para eu fazer isso. Ah, porque você se veste assim? Porque está escrito, preciso colocar minha roupa igual com a palavra de Deus. Por que come isso? Por que não come aquilo? Por que assiste isso? Por que não assiste isso? Por que não escuta aquilo? Porque está escrito, está escrito, está escrito. E é no está escrito que a gente vai de vitória em vitória até o final. Amém? Está escrito, irmãos. Está escrito. Nem só
de pão o ser humano vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia fechada é apenas um livro normal. A Bíblia aberta e lida, meditando nela todos os dias e aplicando com sabedoria pelo poder do Espírito Santo, dos ensinos dela na nossa vida, aí sim é a boca de Deus falando conosco todos os dias. Breve Jesus voltará e Ele precisa de um povo preparado. Você quer fazer parte desse povo? Quer? Sim, eu sei que quer. Eu sei que você quer estar pronto na volta de Jesus. Então, jejue, ore mais, estude mais a Bíblia, dê estudos bíblicos, dê testemunho da sua fé, mostre para as pessoas o caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o texto. Esse texto eu vou colocar agora, a partir de agora, como um texto base para o meu compromisso com a Bíblia. Conhecer a verdade e a verdade vai libertando a gente. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque através dessa batalha mencionada em Mateus 4, o Senhor Jesus nos mostra a importância de nos apoiar na Bíblia. Nos está escrito para termos a vitória. Abençoa cada homem e mulher que ora comigo agora e nos dá poder para seguir conforme o Senhor nos ensinou hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Um forte abraço, querido irmão e querida irmã, e lembre-se que está escrito: este Evangelho do Reino será pregado para todas as nações, em todos os cantos da terra, e então virá o fim. Forte abraço e até o próximo encontro aqui no canal.